Meus irmãos, sem mais demora, quero vos convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiros Coríntios capítulo 15, vamos ler do versículo 20 ao 26. A palestra está relacionada ao Salmo 110, mas nós faremos uma intersecção, uma relação do capítulo 15 de 1 Coríntios com Salmo 110, já que estão estritamente relacionadas ambas as passagens, tá? A palavra do Senhor nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vamos orar. Deus amado, abra os nossos olhos para compreendermos a Tua palavra, abra o nosso coração para que essa palavra entre no âmago do nosso interior e faz com que aquilo que viemos a ouvir neste momento possa não somente ser aprendido por nós, mas possa ser amado por nós e também praticado. Toda a doutrina do Senhor nos conduz à vida e à piedade. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos esse texto aqui em consideração, teremos uma breve exposição com algumas aplicações durante a nossa exposição. Nós lemos aqui sobre ressurreição, lemos aqui sobre reino, lemos aqui sobre a relação entre Adão e Cristo, mas tudo isso está dentro de um pacote maior, que é exatamente o domínio, o governo de Deus sobre tudo. Falar sobre pós-milenismo é falar sobre o governo de Deus. Na verdade, o pós-milenismo nada mais é do que uma nomenclatura teológica para falar do domínio de Deus, tá? E por que nós temos que compreender a partir desse texto o que significa reino de Deus, irmãos? Por causa da atual situação que a igreja, nos nossos dias, a maioria das igrejas evangélicas estão. Esse texto nos mostra que aquilo que nós cremos sobre o futuro determina a maneira como vivemos no presente. O pastor Frank Brito também esteve aqui falando um pouco sobre isso, né? É problemático que no contexto da atual igreja, irmãos, e assim da igreja de Corinto, um falso entendimento sobre a ação de Deus no futuro levava os crentes a um entendimento errado na vida diária, a uma prática errada. Nesse caso aqui, Paulo, quando ele escreve o capítulo 15, ele se opõe a uma negação da doutrina da Trindade que havia naquela igreja. Aquela igreja de Corinto, alguns daqueles irmãos, eles negavam que haveria ressurreição dos mortos futuramente. Observe bem, eles não negavam que Jesus ressuscitou, eles negavam que outras pessoas iriam ressuscitar. E então o que Paulo apresenta é a inconsistência teológica deles. Se Cristo ressuscitou, não é? Então deve haver outras ressurreições. Agora, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo que morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa esperança é absolutamente vã, tá? Aqui nós observamos que uma escatologia, um entendimento acerca das últimas coisas, que seja doente, compromete seriamente a santidade dos membros de uma igreja, a ação missionária daquela igreja, e muitas vezes, como é o caso aqui, pode ser até mesmo a negação do próprio evangelho. Escatologia tem tudo a ver com o evangelho, tem tudo a ver de fato com salvação final, tá?
Hoje, infelizmente, irmãos, muitas propostas sobre a ação de Deus no mundo e no futuro, muitas vezes não são tão superiores quanto o problema que tinha na igreja de Corinto. Muitas vezes nós observamos isso, foi falado também aqui, há um pessimismo sobre como a história caminha, de tal maneira que parece que para fins práticos Deus não governa o mundo, tá? Aquilo que muitas vezes é dito de que Deus ele é soberano, Deus ele coordena, dirige, direciona todas as coisas, sustenta. Quando nós observamos essa doutrina sendo levada para fins práticos, essa soberania não vale lá muita coisa, tá? Então esse texto nos demonstra que escatologia e soberania de Deus tem tudo a ver, ambos estão relacionados, tá? Aprendemos também, rapidamente com esses textos aqui, que uma saudável apresentação sobre a doutrina das últimas coisas atualmente tem sido ignorada e que pode levar a igreja não somente a um estado doente, mas a um estado de abandono do Evangelho, tá? Quanto mais ignorante uma igreja se torna acerca da ação de Deus no mundo, mais ela vai precisar de outros padrões para poder entender como a história funciona. E quais serão esses padrões se não forem a palavra de Deus? Serão exatamente as notícias, aquilo que sai no jornal, nos blogs, os sites. Então tudo isso é que vai formar a escatologia do cristão, que é ignorante acerca do que a Bíblia fala sobre o futuro. Esse texto aqui também nos demonstra que existe alívio e esperança condizentes com a nossa crença na soberania de Deus, porém aplicado à escatologia, tá? Uma soberania divina que relaciona-se a vários aspectos da vida do homem, mas que não leva o mundo de uma forma que Deus estabeleceu, não é? A sua soberania manifesta, o seu domínio visível, tangível, observável. Essa soberania que não encaminha o mundo para esta situação, de fato demonstra uma inconsistência no entendimento que nós temos sobre soberania e governo de Deus. Assim, esse texto, nós lemos aqui nesse texto que a doutrina da ressurreição e Cristo como Rei, tudo isso demonstra o reinado de Deus, conforme apresentado no Salmo 110. Mas antes de avançarmos para aí, vamos examinar o texto com mais cautela. Primeiramente, irmãos, do versículo 20, conforme já lemos, até o versículo 23, nós lemos aí o reino pactual de Deus no mundo, tá? No versículo 20, começa dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou. Então aqui o mas, essa conjunção, não é, adversativa, está fazendo o contraste com algo que foi dito anteriormente, e é de fato o versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, essa é a hipótese apresentada pelos coríntios, levado até as últimas consequências. A escatologia ruim de alguém levado até as últimas consequências, conforme já abordado aqui, pode levar à própria negação do Evangelho. Então Paulo corrige isso e diz: mas isso não é verdade. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele foi feito as primícias dos que dormem. E então é apresentado um paralelo entre Cristo e Adão. Primeiramente, Adão está em destaque no versículo 21, é dito que: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, a morte veio por um homem, Adão, e a ressurreição dos mortos também por um homem, Cristo, que é o homem Deus, o Deus homem, tá? Então nós temos aqui dois tipos de reino, porque o versículo 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o versículo 21 e 22 nos apresenta o reino de morte iniciado em Adão e o reino de vida, versículo 22, apresentado, estabelecido por Cristo. O que nós temos aqui, irmãos, é uma realidade pactual.
nós temos aqui o reino de Cristo sendo apresentado através da linguagem de aliança, porque é assim que a Escritura apresenta o modo como Deus lidar com o homem, como Deus se relaciona com a humanidade. É com pacto. Deus fez um pacto com Adão no Éden, e esse pacto envolvia bênçãos caso fosse cumprido, e envolvia maldições caso ele fosse quebrado, violado. E nós conhecemos bem a história. Adão desobedeceu e levou consigo toda a raça humana. Ele quebrou o pacto, ele nos representou mal lá no Éden, e então Deus ele estabelece um novo pacto, uma nova aliança, que ela é melhor, ela é inquebrantável e ela é superior. Essa aliança, ela é infinitamente maior, superior e melhor que aquela aliança que foi feita com Adão. Então, na linguagem de um puritano do século XVII, Thomas Goodwin, aos olhos de Deus só existem dois tipos de pessoas, Adão e Cristo. Ou você está pregado no primeiro ou pendurado no segundo. Não existe alternativa a essas duas. Então Deus trata com o homem, Deus trata com a humanidade através de pacto. Bem, nós estamos ou em Cristo ou em Adão. E é assim a narrativa inteira do Antigo Testamento, irmãos. Deus fez um pacto com Noé, envolvia sua família, e a soberania de Deus preservando toda a ordem da criação, o mundo inteiro sob o pacto, nos dias de Noé. Deus faz outro pacto agora com Abraão, e nesse pacto envolvia também as nações da terra como prometidas a Abraão. Esse aspecto cósmico, esse aspecto terreno, tangível, físico, também envolvidos nestes pactos. E o que isto nos ensina, meus irmãos? É que a nova aliança que foi inaugurada por Cristo, ela não diz respeito somente a aspectos etéreos, espirituais. A nova aliança, embora ela seja espiritual, mas ela traz implicações físicas, terrenas, cósmicas. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, longe do debate entre calvinistas e arminianos, o destaque ali do texto, mais do que a ideia se é por todos ou por alguns, a ideia ali é cósmica. O mundo entrou numa ruína por causa do pecado de Adão, e Deus é o Salvador do mundo, do cosmos. O mundo inteiro, toda a criação, Romanos capítulo 8 diz, geme com dores até agora, esperando o dia da sua redenção. Romanos capítulo 8 nos apresenta isso, e muitas vezes nós entendemos esta linguagem apenas na relação com novos céus e nova terra. Meus irmãos, mas a nova criação na Escritura não está relacionado só com aquilo que vai acontecer depois que Jesus vem a segunda vez. A nova criação, esta realidade, já foi trazida para nós através da primeira vinda de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo é uma nova criação. Algumas traduções trazem nova criatura, mas a melhor tradução é uma nova criação, que envolve novas criaturas, mas vai além disto, porque não é só apenas o ser humano que geme por causa das consequências do pecado. É dito-nos que toda a criação, isso envolve o cosmos, o mundo inteiro, E isso, meus irmãos, como aplicação para nós, significa que, visto que Deus trata com os homens com o ser humano de forma pactual, esse é o modelo de Deus, representação. É assim que Deus governou durante a antiga aliança, é assim que Deus governa a partir da nova aliança, através do cabeça da nova aliança, Cristo, e é assim que nós devemos aprender a contemplar o reino de Deus em sua manifestação e chamar o reino de Deus em sua manifestação mais tangível, agora,
de uma forma extremamente prática. Como é que podemos ser pactualmente práticos, especificamente na vida da igreja e no lar, quando homens eles assumem o seu papel de cabeça federal, de representantes no lar, no seu trabalho, junto com a esposa, para que a manifestação física do reino de Deus possa ser algo visto dentro da casa. Se as famílias desejam contemplar o reino de Deus em sua manifestação mais tangível, agora os homens, juntamente com suas esposas, devem conduzir o lar sob a autoridade da lei de Cristo, levando toda a família a experimentar já no presente aquilo que será experimentado de forma cósmica lá no futuro. Os crentes têm esse privilégio de observar um pouco das bênçãos pós-mileniais, digamos assim, futuras, dentro de seus lares. Quando os homens assumem seu papel e reencaminham o seu lar, sua esposa, seus filhos, a sua esposa também, ensinando a lei de Deus para as crianças, essa família ela começa a experimentar pactualmente, tá, as bênçãos do reino de forma minúscula, e depois verão isso de forma, se Deus quiser, de forma cósmica, se o Senhor assim quiser. Mas também nós observamos aqui, meus irmãos, avançando mais o texto, que a vitória do reino de Cristo tem esse aspecto na história da redenção, na história da salvação, através de aliança, mas a vitória do reino de Cristo está relacionado com o seu ápice, que é a segunda vinda do Senhor. No versículo 23, lemos que aqueles que serão vivificados em Cristo, versículo 22, parte B, agora no versículo 23 é dito, mas cada um por sua ordem. Então observem bem, que o versículo 22, quando fala todos serão vivificados em Cristo, não está falando, obviamente, de ímpios sendo vivificados em Cristo. Todos aqui são todos que Cristo representou, todos a quem Cristo é o cabeça sobre eles. Todos estes que serão vivificados em Cristo, serão vivificados de acordo com uma ordem. E que ordem é essa? Bom, Cristo vai ser o primeiro da ordem, as primícias. Depois, logo na ordem, os que são de Cristo na sua vinda. Então nós temos aqui coisas importantes nesse versículo 23, meus irmãos. Uma delas é que Cristo, ele é o protótipo da ressurreição que acontecerá futuramente. Ele é o arquétipo, tá? Crentes, né, aquelas pessoas, os eleitos de Deus, eles serão ressuscitados futuramente com corpos transformados, tá? E eles experimentarão de uma realidade que Cristo já experimenta agora como Deus, mas especificamente como homem. Tá? Então Cristo, ele é as primícias dentre os crentes que serão ressuscitados, porque ele experimentou um tipo de ressurreição diferente que nunca ninguém experimentou antes dele, e que nós experimentaremos no futuro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Lázaro, que ressuscitou, aquela menina, não é, que Jesus ressuscitou, Talita cumi, e ela ressuscitou, não é? O filho da viúva que foi ressuscitado por Jesus, todos os casos de ressurreição no Novo e também no Antigo Testamento, irmãos, são absolutamente distintos da ressurreição de Cristo. Cristo, ele tem uma ressurreição arquétipa, distinta, porque todas essas pessoas que ressuscitaram, mesmo através do ministério de Cristo e dos apóstolos, eles depois morreram, não é? Cristo é aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer e está com o corpo glorificado, com o corpo da glória. E da mesma maneira, nós também, na vinda de Cristo, teremos esse tipo de ressurreição, uma ressurreição com o corpo absolutamente restaurado, tá?
Ele é que encabeça tudo isso, e as primícias, os primeiros frutos do que se seguirá posteriormente. Nós observamos no versículo 24 que depois virá o fim. Depois de quê? Versículo 23 diz: depois da ressurreição dos que são de Cristo, que acontecerá na vinda de Cristo. Então, na vinda de Cristo, existe a ressurreição dos que são de Cristo, e após essa ressurreição, na vinda de Cristo, haverá o fim. São indicadores importantes aqui, porque a seguir ele dá mais outro indicador. Quando tiver entregado o reino a Deus ou Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Aqui coisas importantes, irmãos. Na vinda de Cristo, haverá a ressurreição dos crentes, haverá o fim e haverá a entrega, juntamente com estas coisas, do reino de Cristo a Deus Pai. Esse reino aqui é o reino mediatório. Cristo, como mediador da aliança, o mediador do pacto, ele vai entregar o cosmos a Deus, um mundo subjugado, um mundo dominado, um mundo governado a Deus. Depois virá o fim. Quando virá o fim? Quando o Filho entregar o reino ao Pai. E a seguir, meus irmãos, nós lemos versículo 25, o seguinte: porque convém que ele reine. Então, para o apóstolo Paulo, o reino de Cristo é algo presente. Paulo não espera, como um cristão do século I e apóstolo inspirado do Senhor, que quando Jesus vier, ele vai começar o reino. Não, ele espera que quando Cristo vier, ele vai terminar o reino, ele vai entregar o reino. Ele vai entregar um reino, e é um reino, conforme diz o versículo 24, um reino em que o mundo estará debaixo de seu domínio, um reino bem governado, bem administrado. Porque agora convém que Cristo reine por um tempo. Que tempo é esse? Até que ele haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E só esse versículo 25 aqui, irmãos, já dá para passarmos aqui uma tarde inteira só meditando sobre esse versículo 25, verdades profundas aqui nesse pequeno texto aqui, tá? Aqui é uma alusão, irmãos, a dois textos da Escritura. Os dois são do livro dos Salmos. Um é o Salmo 8 e o outro é o Salmo 110. Vamos nos deter mais no Salmo 110. Paulo aqui ele está fazendo uma citação do Salmo 110, e para nós entendermos que tipo de reinado é esse do versículo 25, nós temos que entender de onde Paulo tirou essa ideia do Filho colocando, tendo todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque Paulo cita esse texto, Salmo 110. Vamos ver lá no Salmo 110, no versículo 1. Que diz: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha todos os inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da fortaleza de Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos, o teu povo será muito involuntário no dia do teu poder. Nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis nos dias da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. A vitória do reino de Cristo contra todos os inimigos do Senhor é algo apresentado por Paulo de acordo com o contexto do Salmo 110. Nesse salmo aqui nós observamos que Paulo quer falar por reinado o seguinte: que antes da vinda de Cristo, esse reinado que será entregado ao Pai é um reino da Trindade. O versículo 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor.
Então não é só que Cristo está reinando como mediador do pacto, da nova aliança, mas é um reino da Trindade também. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então é o Pai que destrona todos os inimigos enquanto Cristo está ao seu lado, tá? Exercendo governo. E esse governo já começou? Bom, de acordo com o apóstolo Paulo, sim. Convém que Cristo reine atualmente, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Mas não é só o apóstolo Paulo que diz isso. Em Mateus capítulo 12, irmãos, especificamente o versículo 28, nós observamos ali um exorcismo de Cristo, o Senhor expulsando o demônio, e alguns dos judeus, especificamente fariseus, estavam criticando aquele ato de Cristo, dizendo que ele expulsava demônios através de Belzebu, o príncipe dos demônios, e Cristo explica porque não é verdade, não é? Ele dá hipótese. Primeiramente, ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro não amarrá-lo, não é? Então Cristo, ele argumenta ali com eles, e algo que Jesus diz no versículo 28, é que, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. A conclusão de Cristo é que o reino chegou na sua primeira vinda, tá? O reino chegou no seu primeiro advento. Então Cristo, ele já reina desde que chegou aqui. Agora, ele reina, irmãos, assentado à direita de Deus, porque é isso que diz o capítulo 15, né? Assenta-te à minha direita até que ponha todos os seus inimigos por escabelo dos teus pés, debaixo dos teus pés, tá? Marcos capítulo 16, versículo 9, repete essa expressão, não é? Em que Cristo agora já está sentado à destra de Deus, reinando. É dito: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34, também nos fala destas realidades. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Essa linguagem inteira, irmãos, perpassa o Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, é dito: o qual, nesse caso, o pronome relativo aí, fazendo referência ao nome anterior, versículo 21, Jesus Cristo. Agora, versículo 22, o qual, Jesus Cristo, está à destra de Deus, à direita de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhes sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tudo isso quando? Quando o Senhor Jesus vier a segunda vez para inaugurar o milênio? Não, quando ele subiu, ressuscitado com um corpo glorificado, já começa o seu reinado de submeter, no caso o Pai, submeter todos os inimigos debaixo dos seus pés, desde a primeira vinda, tá? Portanto, no Salmo 110, versículo 1, especificamente o versículo 2, né, é dito que o Senhor enviará o cetro da sua força desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O Senhor dizendo ao Senhor, a Trindade conversando, no pacto eterno, não é? Aquilo que nós chamamos de o pacto da redenção, o pacto entre as pessoas da Trindade. O reino pós-milenial de Deus, digamos assim, foi assunto de conversa também, tá? E que o Filho deveria não somente morrer pelos homens, mas o Filho também deveria dominar todos os inimigos através da sua obra na sua primeira vinda. Então isso nos apresenta que o reino apresentado de Salmo 110, repetido em 1 Coríntios 15, além de ser um reino da Trindade, é um reino de domínio verdadeiro sobre todos os inimigos do Messias. Versículo 3 nos mostra que Paulo, quando cita o Salmo 110, ele quer dizer que o povo do reino se submete ao Messias voluntariamente, porque é isso que diz o Salmo 110. Quando convocares as tuas tropas, isso aqui está na Nova Versão Internacional, é uma tradução apropriada para isso daqui, que diz assim:
quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará a ti voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Os súditos do reino, que também reinarão com Cristo, eles se apresentam voluntariamente. O povo do reino se submete de forma voluntária, prazerosa, e não somente isso, não é? O texto fala que até os jovens virão desde o romper da alvorada, né? Isso demonstra prontidão. Quem aqui tem adolescentes em casa, né? Sabe como é difícil às vezes levantar um adolescente de manhã cedo, né? Mas esses adolescentes aqui, esses jovens aqui, eles romperão a alvorada, antes do dia nascer, eles estarão prontos para governar com Cristo, tá? Isso daqui é vontade e prazer de servir no reinado do Senhor. Além disso, o versículo 5 e 6 do Salmo 110 nos diz que ele tomará todas as decisões, ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Irmãos, muitas vezes quando nós falamos sobre reinado de Deus ou reinado de Cristo, nós temos uma ideia muito abstrata, como se isso não levasse em conta oposição. O reinado de Cristo leva em conta oposição, inclusive derramamento de sangue. Não há reinado de Cristo verdadeiro sem que não exista mártires. Agora, a Bíblia apresenta que mesmo os inimigos do povo de Cristo, os inimigos de Cristo, os inimigos do reinado, eles serão esmagados. O reino de Cristo, ele é um reino teocrático. Deus, ele não trabalha com monarquia, ele trabalha com teocracia, com monarquia divina, tá? Então, ele é que toma as decisões nas nações. Versículo 5: os reis que não se submeterem ao seu reinado, eles serão esmagados. É isso que diz o versículo 5 e 6. E ele julgará as nações, Cristo julgará as nações, e os que se mantiverem rebeldes serão amontoados, colocados como cadáveres mortos por cima de mortos. Porque é algo sério demais, irmãos, Cristo, ele entregar a sua vida em favor do pecado dos homens, de forma voluntária, Cristo se entregar para ser assassinado de forma cruel, experimentar a ira divina, eterna sobre ele, e ainda assim, os homens, por puro capricho, dizerem: eu não quero me submeter às suas leis, eu não quero me submeter ao seu reino, tá? Nenhum rei, irmãos, pelo menos não da antiguidade, numa monarquia, digamos assim, mais plena, aceitaria algo menos do que isso, não é? Rei nenhum morreu no lugar do seu povo de uma forma tão sacrificial, mas nenhum aceitaria atos de rebeldia no seu reinado. Cristo, que morre de forma sacrificial, muito mais não aceitará pessoas que se mantêm rebeldes contra ele, contra a sua igreja, contra as suas leis no seu reino, tá? E o versículo 26 nos apresenta aqui, ainda do capítulo 15, vamos voltar lá. O versículo 26 nos diz que depois de todos os inimigos de Cristo serem colocados debaixo dos seus pés, ainda há um último inimigo, e esse último inimigo falta ser aniquilado, falta ser destruído, e esse último inimigo é a morte, Aqui nós temos a vitória de Cristo sobre o último inimigo, a morte, tá? A morte, irmãos, ela é a certeza que todos nós temos, não é? Então, nós não sabemos como será o dia de amanhã, não é? Não sabemos como vai ser mais tarde, como vai ser o próximo ano, nós somos ignorantes acerca de muitas coisas, mas a morte é uma certeza. É breve a nossa vida e ela é incerta, não é?
e das poucas coisas que nós temos certeza na vida, além do pagamento de impostos, a outra é a morte, não é? A morte é uma dura realidade. Ela não respeita cabelos brancos de nenhum idoso. Ela não respeita pessoas fracas, ela não respeita deficientes físicos. Ela não respeita os rostos dos jovens, nem as faces encantadoras das crianças. A morte, ela é uma vilã intragável e insaciável, não é? Quem pode contra a morte? Somente Cristo. E o reinado de Cristo envolve a destruição da morte, naquilo que John Owen dizia, não é? O dia que a morte será destruída, a morte da morte, na morte de Cristo. Assim nós observamos nesse texto, meus irmãos, o reinado de Cristo em toda a história humana. Na antiga aliança, o reinado prometido e o reinado de Deus sobre a nação de Israel. E na nova aliança, o reinado cumprido, não somente agora sobre uma nação, mas sobre todas as nações, sobre todo o mundo. E não após a vinda de Cristo, fora da história. O reinado é durante a história. Convém que ele reine agora, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Depois é que virá o fim. Mas o reinado é na história, é agora. Cristo conquistará todos os seus inimigos até o último, a morte ser finalmente destruída. O reinado de Cristo, portanto, conforme já vimos aqui, está em vigência. E esse reinado será finalizado com a ressurreição dos crentes, que é a destruição da morte também. Então Cristo, quando ele vem a segunda vez, ele destrói a morte através da ressurreição dos crentes, porque é isso que diz o versículo 54. E quando isto que é corruptível, né, o corpo, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando Cristo vier a segunda vez e ele ressuscitar os crentes, este ato da ressurreição, por si, é a destruição da morte, é a destruição desta última inimiga. Assim, meus irmãos, esse texto aqui corrige algumas visões equivocadas sobre o reino de Cristo. Uma delas, conforme já apresentada aqui pelo Douglas Wilson, é a abordagem pré-milenista. No pré-milenismo, após a segunda vinda do Senhor Jesus, haverá ainda 1000 anos de reinado. Então o Senhor Jesus, para o pré-milenismo, ele vai iniciar um reino de 1000 anos, um reino essencialmente político. Cristo vai ser como um grande ditador, digamos assim. A sede do seu governo vai ser em Jerusalém, tá? E dali ele vai governar todas as nações que irão até Jerusalém. Dispensacionalistas dão mais uma ênfase nesse aspecto geográfico de Israel, enquanto pré-milenistas históricos não. Mas o fato é que une essas duas posições, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, que quando Cristo vem, o fim não chega. Quando Cristo vem, começa uma nova era de 1000 anos, Jesus presente aqui fisicamente. Tudo restaurado? Não, porque ainda existirá morte, mesmo Cristo aqui presente. Existirá pecado, menos pecado, sim. Menos morte, sim, mas ainda existirá. Tá? Cristo presente fisicamente e as pessoas pecando diante da sua face. A vida aqui presente com o corpo glorificado e as pessoas ainda morrendo diante dele. A morte não foi vencida. No pré-milenismo, Cristo vem e a morte não é destruída. Só 1000 anos depois. Cristo vem e o fim não chegou. Cristo vem e aí ele vai começar a reinar. Tá? Esse texto nos apresenta algo absolutamente contrário a isso. Tá? Jesus, quando ele vem a segunda vez, irmãos, ele ressuscita crentes, estabelece julgamento final, novos céus e nova terra e entrega um reino subjugado a Deus Pai. Entretanto, esse texto também corrige uma segunda visão equivocada sobre
o milênio. E essa visão equivocada é o próprio amilenismo. Durante algum tempo eu já passei do meu processo, né, de desenvolvimento escatológico, né? Eu lembro quando eu era milenista, eu me debatia muito com essa ideia de reinado aqui, porque no amilenismo, irmãos, é crido que Cristo já reina desde a primeira vinda. Cristo veio, trouxe o reino, inclusive esses textos aqui que eu apresentei aos irmãos, mas se o reino de Deus se eu expulso demônios, né, pelo dedo de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Os amilenistas usam todas essas passagens: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o amilenista, ele entende que o reino chegou na primeira vinda. Porém, para o amilenismo, o mundo vai de mal a pior. Para o amilenismo, o reinado de Cristo não provoca mudanças no cosmos. Para o amilenismo, Cristo vai entregar um reino derrotado ao Pai. Tá? Irmãos, essas visões, elas são absolutamente contrastantes com os dados da Bíblia. Tá? A vinda de Cristo trará a ressurreição e a glorificação dos crentes, o fim do reino e a destruição da morte. Agora, a vinda de Cristo também apresenta que Cristo vai entregar ao Pai um reino dominado, não um reino em decadência, porque se for assim, irmãos, Cristo, ele não foi competente no seu governo. Se for assim, Cristo, ele não exerceu um domínio real sobre o mundo. Se Cristo voltou a segunda vez e todos os inimigos não foram depostos na sua segunda vinda, quando ele entregar o reino, então Cristo vai entregar um reino não subjugado, um reino fracassado, e ele foi incompetente durante o seu governo, que está cheio de rebeldes. Isso está muito longe da imagem bíblica. Cristo seria um rei fraco ou incompetente na sua segunda vinda. Mas a Bíblia apresenta, irmãos, que é necessário que Cristo dirija toda a história, desde a criação, passando pela primeira vinda do Messias, até a sua segunda vinda, entregando o reino já completo ao Pai. Isso é apresentado nas Escrituras, especificamente no Antigo Testamento, como os últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz: mas nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. Então, para os autores do Novo Testamento, os últimos dias tinham chegado já naqueles dias, a partir do século I, e quando nós lemos no Antigo Testamento, irmãos, as passagens sobre últimos dias, isso nos apresenta uma forma otimista da ação de Deus no mundo. É verdade que a maioria dos evangélicos hoje veem os últimos dias sempre como algo pessimista. Na linguagem de 1 Timóteo capítulo 3, mal interpretado, nos últimos dias virão homens amantes de si mesmo. Então, essas expressões que são dadas, não é, para falar de homens dos últimos dias, da época de Paulo, o fim daquela antiga era, geralmente as pessoas não usam as outras expressões do Antigo Testamento, onde também é usada a palavra últimos dias, como por exemplo, Isaías capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5 diz: e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Versículo 3 diz que irão muitos povos e dirão: subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine as suas leis, porque de Sião sairá as leis. Se os últimos dias começaram a partir do século I, e a profecia do Antigo Testamento diz que essas nações afluindo para o povo da aliança, para aprender a lei de Deus, isso deve acontecer dentro dos últimos dias. Então, por que nós temos que entender últimos dias apenas de forma pessimista? Por que fazer seletividade com a expressão últimos dias? O próprio Joel diz isso, não é? Nos últimos dias, o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. A ideia é sobre todas as nações. Tá? Por que a gente faz essa seletividade?
Então esse texto nos apresenta que aquilo que Deus cumpriu na antiga aliança, vai cumprir agora. Amilenistas tendem a colocar isso lá para o futuro. Acontece que não dá para praticar Isaías capítulo 2 lá no futuro. Os povos no futuro, todos já conhecerão a lei do Senhor. Ninguém será ignorante acerca da lei do Senhor no estado eterno. Mas até lá, as nações afluirão para o povo da aliança para aprender da sua lei. Assim, meus irmãos, caminhando para o fim, algumas aplicações aqui. Minha aplicação, irmãos, é que sendo Cristo Rei, conforme nós observamos nesse texto, nós não devemos resistir ao seu reinado, porque é certo que o reino de Deus, o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. O Senhor, Ele descreve o reino como aquela mulher que coloca um pouco de fermento até que tome de conta de toda a massa. O reino de Deus chegou, o reino de Deus é progressivo e o reino de Deus é expansivo. O reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele vai se tornar numa grande árvore, até que todas as árvores, né, as aves se aninhem nos seus ramos. A ideia é de nações sendo tomadas pelo reino de Deus. Assim nós devemos nos submeter de forma alegre e voluntária às leis do doce reinado de Cristo. Para a nossa vida, as leis de Cristo para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso casamento e em toda a nossa existência. A lei do reinado de Cristo deve dominar. Nós não devemos estar insubmissos à lei do Senhor. Devemos aplicar a palavra do reino em todas as esferas da nossa vida. Não adianta nada nós termos uma visão correta sobre a soberania de Deus, mas sermos pagãos nas nossas decisões políticas, sermos pagãos na forma como criamos os nossos filhos, como entendemos os nossos estudos na universidade, praticamos educação doméstica e coisas assim. Cristo, Ele é o Rei, Ele governa e Ele estabelece como acontecem as suas leis. Também aprendemos aqui, meus irmãos, uma segunda aplicação, é que sendo Cristo Rei, nós devemos confiar mais no Senhor nos dias ruins, sermos mais esperançosos do que Deus soberanamente fará no futuro, através do seu povo eleito, de sua igreja no mundo. O pós-milenista, irmãos, ele não é um negacionista sobre a realidade difícil que nós apresentamos, da forma como está no mundo. O pós-milenista, ele tem os seus pés, de fato, fincados aqui na terra, mas os seus olhos estão cravados na eternidade, nos céus, na palavra de Deus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, tá? Quando Deus deu uma promessa a Abraão, Ele deu uma promessa para que um homem velho, junto com uma mulher velha e estéril, pudessem ser pais de multidões. Irmãos, isso a olhos nus era algo absolutamente inacreditável, não dava para acreditar, mas a palavra de Deus era suficiente, embora as circunstâncias ao redor falassem outra coisa, dissessem o contrário. Assim, meus irmãos, nós não devemos moldar a nossa escatologia conforme aquilo que nós lemos no jornal, a última notícia, a última guerra no Oriente Médio, né? A gente que vive assim, não é? Nós não devemos moldar o nosso pensamento sobre as últimas coisas com base nas últimas notícias, mas de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não consigo ver isso agora. Mas Deus não lhe mandou andar por vista. Mas é preciso muita fé. É verdade. É verdade. Tem que ter fé para crer na palavra de Deus. Talvez falte muito. Talvez. A história é longa e nós somos impacientes, mas Deus que deu a sua promessa, Ele é fiel para cumprir, tá? Cristo, Ele inundará todo este mundo com o seu conhecimento. E quando Jesus voltará? Bom, Jesus voltará
será enviado pelo Pai agora na sua segunda vinda, trazendo o fim, isso acontecerá somente quando o texto de Atos capítulo 3, versículo 19 a 21 se cumprir. Vamos ler aqui Atos capítulo 3, versículo 19 e 21, que nos apresenta quando Cristo, o que falta para Cristo vir. Porque os céus ainda retêm Cristo, que ainda não voltou. Versículo 19, é feito aí, não é, o discurso de Pedro, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual Cristo convém, que o céu o retenha, até que os tempos de restauração de tudo, dos quais falou os profetas desde o princípio, aconteçam. Então é necessário que Cristo fique nos céus até que a restauração aconteça. Cristo não vem somente para trazer restauração. A restauração virá e Cristo virá depois, trazendo o estado eterno também. Meus irmãos, isso molda toda a nossa vida. A forma como nós vemos igreja, família, política, lar, isso molda toda a nossa realidade, todo o nosso pensamento, não é? Isso faz pessoas perderem, né, medo quando vem uma pandemia, não é? Isso faz pessoas terem menos problemas de ansiedade, pressão alta. Uma escatologia faz toda a diferença, não é, na saúde de alguém, pode ter certeza, não é? A Escritura nos apresenta que o reino de Cristo de fato é vitorioso, e é esse tipo de pensamento, irmãos, que eu queria que os irmãos levassem consigo hoje. Nós devemos abandonar um tipo de escatologia negativa, pessimista, como se Deus não tivesse cuidando da história, não é? Eu costumo sempre dizer com um amigo que muitos cristãos, mesmo irmãos queridos reformados, que creem na soberania de Deus, eles têm uma visão, uma escatologia de Rocky Balboa, não é? Lembram do filme? Não é? Rocky Balboa sofreu, apanhou, está ali no ringue, morrendo, está com o rosto todo desfigurado, praticamente perdido ali, o assalto, até que ele lembra alguma cena do seu filho, né? E ele lembra, isso dá uma motivação maravilhosa nele, e já nas contagens finais, para ele perder a luta, ele se levanta sem força, dá um último murro na cara do oponente, e aí ele ganha. Essa é a escatologia de muitos cristãos hoje. A igreja, durante milênios, foi absolutamente derrotada, né? Mas no fim, por pouca coisa, ela vence. Mas a história de Deus inteira é uma história de fracasso. Cristo, ele diz outra coisa: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é que a igreja está resistindo ao inferno, é o contrário. Nós é que invadimos, que batemos contra as portas do reino, as portas do reino do inferno. Nós é que damos com força contra os portais de Satanás. Cada vez que nos juntamos no dia do Senhor, participamos da refeição da aliança, fazemos culto doméstico, levamos o nosso cristianismo para o trabalho, para a faculdade, nós estamos invadindo, saqueando o inferno, irmãos, com o poder da palavra do Senhor, tá? Então, que essa certeza fique de fato arraigada no nosso coração, e que isso mude, meus amados irmãos, toda a nossa vida. Vamos orar? Deus amado, obrigado pela Tua palavra, que nos consola, que nos conforta, que nos anima, que demonstra o dia do Teu poder. Nós Te bendizemos, Senhor, porque Tu és grande, e grande também é a Tua obra. Dá-nos fé, Senhor. Faz-nos acreditar mais em Tua palavra, quando tudo pareceu o contrário. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.